Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Demorou, mas finalmente o vídeo com as minhas leituras de 2024 chegou para vocês. Esse vídeo é uma espécie de tradição que eu quero manter aqui no canal, porque em 2024 eu compartilhei as minhas leituras de 2023 e em 2023 eu compartilhei as minhas leituras de 2022. Então esse ano não poderia ser diferente. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês apenas as minhas leituras mesmo. Eu não vou falar dos livros que eu comecei e abandonei, porque eu quero dar uma nova oportunidade para eles. Então é bem provável de que eles apareçam no vídeo de leituras de 2025 no próximo ano. Eu também não vou falar das minhas releituras, porque são livros que já apareceram aqui no livro de leituras de 2022, 2023, ou apareceu em algum vlog que eu compartilhei as minhas leituras, enfim, então não faz muito sentido. Em comparação com outros criadores de conteúdo cujo foco é produzir apenas conteúdo literário, ou até mesmo pessoas que gostam bastante de ler, né, e compartilham as suas leituras nas redes sociais, eu li bem pouquinho, né? Porque tem gente que leu 50, 80, 100, mais de 100 livros. Porém, eu sempre falei para vocês que eu nunca vi a leitura como competição. A leitura, ela faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Ler faz parte de quem eu sou, é como respirar para mim, é a minha forma de escapar da realidade, de entretenimento, mas também é a minha fonte de aprendizado e de reflexões. Então, eu tenho um relacionamento muito tranquilo com relação à quantidade de livros que eu leio por ano. Eu não faço nenhuma cobrança porque eu também respeito muito o meu cérebro quando ele está um pouco saturado de ler. Eu respeito os meus momentos de ressaca literária. Então, eu queria deixar isso claro, a minha visão do meu relacionamento com a leitura, porque às vezes você não tem o hábito de leitura e pode ter lido, sei lá, 5 livros em 2024. E tá tudo bem, sabe? A média de leitura do brasileiro é muito baixa, então assim, em comparação a essa média, eu até que li bastante. Eu li 15 livros, né, sem contar os 10 relidos. E eu tô muito satisfeita porque eu consegui fazer uma coisa que eu não fazia há bastante tempo, que é variar os gêneros literários. Como eu aprendi a gostar de ler quando eu ainda era criança, eu sempre fui incentivada a ler os diversos gêneros e não ler apenas livros, mas revistas, gibis, enfim. Eu sempre fui incentivada a cultivar o hábito de leitura, né, como um todo. Ler para mim é muito prazeroso, tanto é que até escrever para mim é mais fácil do que falar, porque eu acho que o escrever vem muito desse hábito da leitura que eu tenho. E eu sei que nos últimos tempos eu estava muito focada em livros de ficção e fantasia apenas, mas em 2024 eu consegui variar bastante. Eu coloquei livros de suspense, livros de ficção, romance, enfim, eu gostei bastante, então eu estou muito satisfeita com as minhas leituras, apesar de terem sido poucas em comparação com algumas outras pessoas, porém eu acho que você lê 15 livros, ou no meu caso, né, 25, incluindo as releituras, é bastante, então assim, eu tô muito, muito, muito feliz com isso. Agora chega de papo, vou começar a falar das minhas leituras. Começando pelos livros que eu li no Kindle, foram apenas 3, que foram os 3 primeiros livros da série Estilhaça-me. Para o primeiro livro eu dei nota 2, para o segundo e para o terceiro eu dei nota 3. Eu gostei do livro, porém eu acho que se eu tivesse entre 17 e 20 anos, eu conseguiria me identificar um pouco mais com a leitura. O livro é uma ficção distópica, cuja personagem principal tem acho que 17 ou 18 anos, uma coisa assim. Então a gente vê personagens muito novos, muito jovens, personagens com poderes, que estão envolvidos, né, em... Como é que eu posso dizer? Não é espionagem, não é exército, mas é mais ou menos isso aí, sabe? E eu gosto muito de ficção distópica, gosto muito de enredos cujo foco principal é adolescente sendo a resposta do mistério, ou adolescentes solucionando crimes. Eu gosto muito disso. Porém, eu já não consigo me identificar mais com esses livros por conta da minha idade, né? Eu continuo gostando, mas não rola mais aquela identificação como rolava anos atrás, quando eu era mais nova.
Então, acho que talvez por isso eu não tenha me identificado tanto com a história. E eu achei que é um livro, assim, de entretenimento mesmo. É uma leitura, assim, bem tranquila. Porém, eu não amei a história. Eu só achei ok. Eu pretendo dar continuidade a essa série, porém, eu percebi que se eu fizer a leitura desses livros em formato físico, eu vou render muito mais do que no Kindle. Então, eu tô assim esperando uma oportunidade legal para poder comprar os livros, porque assim, não é minha prioridade. Então eu não sei quando eu vou terminar essa série, mas eu gostei bastante do desenvolvimento de um dos personagens, que é o Aaron, e eu quero muito continuar para poder saber mais sobre ele. E um outro personagem que eu gostei bastante também foi o Kenji. Eu achei que ele é um personagem de alívio cômico, mas que também tem algumas falas que são bem sérias. E eu acho que ele é um personagem que pode sim ter um bom desenvolvimento. Eu gostei também da personagem principal, a Juliette. Tem uma fala dela que até viralizou, virou trend no TikTok. E eu espero que ela seja uma personagem que vá se desenvolver muito mais. Então, por isso que eu quero dar uma oportunidade para finalizar essa série. Agora eu vou comentar com vocês as leituras de livro físico. Começando por A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro foi escrito e publicado durante a Segunda Guerra Mundial. Pra mim, ele é assim, um livro que todo mundo deveria ler. Eu gostei bastante. É uma leitura bem reflexiva. Essa minha edição da Arqueiro tem um pouco mais de 140 páginas, contando com o prefácio. Então, é uma leitura que flui de uma maneira muito rápida, muito tranquila. A história é bem reflexiva porque te faz pensar na sociedade em que a gente vive, nos problemas que estão aí não só no nosso país, mas no mundo todo. Eu acho que é o tipo de leitura obrigatória para todo ser humano. E só para dar uma pinceladazinha sobre o que fala esse livro, ele conta a história de uns bichos de uma fazenda que eram maltratados e resolvem expulsar o dono e tomar conta dessa fazenda. E aí, para que haja, né, o bem-estar de todos os bichos, eles possam trabalhar de maneira igual e não faltar comida para eles, eles começam a criar algumas regrinhas, né, estipular quem vai fazer o quê. E aí chega um outro bicho querendo tomar o poder, fazendo o que ele bem quer, né? E a história vai evoluindo a partir daí. É só isso que eu vou contar para vocês. Fica aqui a minha indicação. Na época que eu li, eu não dei nenhuma nota para ele, mas eu acho que deve ter ficado ali entre 4 e 5 estrelas. O próximo livro é de uma autora que ou você ama ou você detesta, Colleen Hoover, e eu tô falando de Verity. Esse livro aqui foi um dos meus favoritos de 2024, eu gostei bastante. É um suspense psicológico, ele conta a história da Laurie, que é uma escritora e foi chamada para dar continuidade a uma série de livros da Verity, que também é uma escritora que sofreu um acidente, tá acamada, ela não fala, não anda, enfim. E a série precisa ser finalizada. E aí, quando a Laurie chega na casa da Verity e começa a fuçar as coisas no escritório dela, ela acha os papéis achando que é o rascunho dessa história que ela precisa finalizar. Mas é um manuscrito onde a Verity vai contar coisas do relacionamento dela, outras coisas completamente assim grotescas que ela fez, que me deixou assim de cabelo em pé. E é muito interessante porque a Laurie, ela começa a achar que a Verity tá enganando todo mundo, que ela é uma pessoa muito terrível e que ela não tá acamada coisa nenhuma, ela tá super bem e tá só fingindo. As reviravoltas desse livro para mim foram muito boas, eu gostei bastante, fiquei presa do começo ao fim e por isso que eu favoritei. Eu gosto bastante dos livros da Colleen Hoover, não porque os livros são todos bons, mas porque ela consegue me tirar da ressaca literária. Eu estava há quase 3 meses sem pegar em nenhum livro quando eu dei oportunidade para esse aqui, e quando eu finalizei, eu engatei assim nas minhas outras leituras, e esse é um poder que a Colleen Hoover tem. Sempre que eu leio um livro dela, eu fico com mais vontade de ler, porque eu penso, é por isso que eu amo tanto ler. Eu li o capítulo extra que tem na edição de luxo desse livro e eu não gosto do capítulo extra, porque assim, embora eu tenha amado esse livro, eu não gosto muito do final da personagem, eu acho que ela merecia mais, eu acho que ela simplesmente poderia, assim, desaparecer, sabe, seguir a vida dela, e o capítulo extra só reforçou essa minha teoria que, tipo assim, ela está num lugar não muito legal e o final dela poderia ter sido outro. Seguindo, nós temos outro livro também da Colleen Hoover, que é um dos livros mais famosos dela, É Assim que Acaba. Eu dei nota 3 para esse livro porque eu não gosto do final, eu queria que ele fosse diferente judicialmente falando. E eu acredito que você já deve conhecer
a história desse livro aqui. Ele tem adaptação cinematográfica. Eu gostei do filme, mas eu não gostei de algumas mudanças que eles fizeram e eu senti falta de algumas coisas que, para os fãs desse livro, seriam importantes ter no filme. Mas nem sempre a gente consegue a adaptação dos sonhos, não é mesmo? Eu dei nota 3 porque eu não tive aquele efeito de me apaixonar e desapaixonar junto com a Lily, porque eu já sabia alguns spoilers desse livro. Eu não acho que a minha experiência foi completamente estragada, porque tinham outras coisas que eu não conhecia, então para mim foi surpreendente, foi legal. Porém, eu acho que esse efeito de, eu vou me apaixonar pelo Riley, depois eu vou descobrir por que que eu não vou mais gostar dele, não foi tão interessante para mim, sabe? E, enfim, um clássico da literatura de 1886, O Médico e o Monstro. Essa minha edição da Pé da Letra, ela tem 116 páginas e eu fiquei tão encantada pela história, porque foi tão profunda e reflexiva para mim, que eu até coloquei outro livro com uma edição bem bonita na minha lista de livros da Amazon, porque eu quero. Esse livro aqui é da minha irmã, então eu não pude fazer marcações, eu não pude fazer o que eu bem entendesse com ele, e é por isso que eu também quero um livro para mim. É um livro bem interessante, porque ele aborda questões de alter ego, questões da psicanálise. A galera de psicologia também eu acho que é um livro interessante para se ler. E apesar dele ser um livro, né, que foi escrito em 1800, eu achei a linguagem dele super tranquila. E gostei bastante do plot final, porque era um plot que eu não esperava. Eu achava que seria outra coisa, eu me sentia assim tombada e eu gostei bastante, dei 4 estrelas. O próximo livro é um suspense policial, um gênero que eu nunca tinha lido, então eu gostei bastante de fazer a leitura desse livro. Eu dei 4 ou 5 estrelas para ele, eu não lembro agora, mas eu gostei bastante da história. Foi super tranquila de ler, é um livro bem fininho, tem 200 e poucas páginas, e esse livro estava encalhado na minha estante há uns bons anos. O Leitor de Almas, do Paul Harper. Esse livro conta a história da Vera, que é uma psicanalista, e tem 2 pacientes que estão tendo um caso extraconjugal. E a Vera começa a desconfiar que elas estão se relacionando com o mesmo cara, porque conforme os relatos dela, ela vai percebendo que provavelmente ele invadiu o consultório dela e roubou informação dessas mulheres para usar contra elas, deixando essas mulheres apreensivas e assustadas. Então a Vera contrata um detetive para poder investigar, descobrir quem é esse cara, pegar ele e resolver essa situação e livrar essas mulheres desse cara. Gostei bastante da história e é muito interessante porque assim, o caso se desenrola mais ou menos dentro de uma semana e o livro é separado assim: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, e aí a gente vai vendo o que todos os personagens fizeram em cada dia dessa semana, a motivação do vilão da história. Eu fiquei assim bem em choque, porque eu achei que foi só maldade por pura maldade mesmo, sabe? Eu gostei bastante e depois que eu pesquisei um pouco mais sobre o livro, eu descobri que o autor fez outros livros com esse mesmo detetive investigando outros casos e eu fiquei bem interessada, então eu já quero ler mais livros desse gênero e mais livros com o detetive Martin. O próximo livro é o único livro crente dessa lista, pelo menos de lidos, porque eu reli outros livros cristãos, e é O Impacto da Santidade, do Luciano Subirá. Eu demorei uns 2, 3 meses para finalizar esse livro, porque eu simplesmente não queria que acabasse. Esse livro fala sobre a santidade em todos os aspectos da nossa vida. Não é aquele livro genérico que fala sobre santidade somente na área sexual e dos nossos relacionamentos. Ele fala sobre ministério e faz um convite para você aprofundar o seu relacionamento com Deus de uma maneira verdadeiramente santa, sabe? Ele mostra pontos assim da santidade que eu nunca tinha pensado. E eu panfletei muito esse livro durante os meses que eu li, tive reflexões muito profundas. Falei sobre ele em vários momentos no meu Instagram, em conversas com amigos, na célula que eu frequentava. Eu acho que esse é o tipo de livro que todo cristão deveria ler. A escrita do Luciano Subirá é muito boa, eu acho ele muito didático, ele não é um autor que fica fazendo rodeios, mas ele explica as coisas muito bem, e é por isso que esse livro aqui ganhou 5 estrelas e ele também foi um dos meus favoritos de 2024.
O próximo livro é de uma das minhas autoras favoritas e foi com esse livro que eu coloquei ela na minha prateleira de autores que moram para sempre no meu coração. Eu tô falando de Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro aqui eu dei nota 4 para ele, 4 estrelinhas, porém ele foi um dos meus favoritos do ano. Eu gostei bastante, me senti completamente envolvida na história. Ele é escrito em formato de entrevista e eu acho que a dinâmica desse livro é muito boa. Eu passei raiva com todos os personagens, porém eu gostei do enredo de todos, gostei do plot final. Gostei de como tudo é muito bem feito e como parece que realmente existiu uma banda nos anos 70 chamada Daisy Jones and the Six. E o mais legal é que esse livro foi adaptado para uma série no Prime Video que eu assisti e eu amei completamente. Acho que foi uma adaptação muito certeira. Tudo aquilo que eles acrescentaram, o que eles modificaram na história fez muito sentido, deixando a história desse livro ainda melhor. E de quebra a gente ganhou músicas aí para ouvir nas plataformas de streaming e eu amo muito tudo que envolve Daisy Jones and the Six. O próximo livro também é da Taylor Jenkins Reid e é Malibu Renasce. Eu comprei esse livro aqui porque se você já leu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, você sabe que o Mickey Riva foi um dos maridos da Evelyn. E no livro Daisy Jones and the Six, a Daisy tá falando que ela tava numa festa e o Mickey Riva apareceu. E aí eu fiquei muito encucada, querendo saber mais sobre o Mickey Riva, então eu comprei esse livro aqui. Ele conta a história dos filhos do Mickey Riva, ele teve 4 filhos, só que ele pincela lá no começo do livro como que o Mickey Riva ficou famoso, como ele conheceu a mãe dos filhos dele, e aí fala, né, sobre a ausência dele. E esse livro aqui, ele tem um peso mais dramático. A morte da mãe dos filhos do Mickey Riva é uma morte bem triste, bem, assim, ela ativa uns gatilhos, sabe? E o livro vai contar como que os filhos lidaram não só com a ausência do pai, mas principalmente com o trauma da morte da mãe e como eles se tornaram o que são. O Mickey Riva aparece mais pra frente na história, né? E aí a gente vai ver todos os dramas dos filhos. E eu gostei bastante da história. Eu lembro de ter lido e não ter dado nenhuma nota pra ele, mas eu sei que eu amei o final do livro, eu amei todo o desenvolvimento. Fica aqui de indicação pra vocês. O próximo livro foi uma das minhas leituras mais difíceis de se fazer em 2024, porque eu demorei muito tempo para finalizar esse livro, porque eu não estava conseguindo me conectar com a história, eu estava tendo muita dificuldade com os nomes, eu acabava me perdendo um pouco na história, e eu acho que talvez por isso eu tenha dado 3 estrelas, eu acho, não me lembro muito bem. Operação Red Sparrow, esse livro aqui, ele tem uma adaptação cinematográfica, eu não gosto da adaptação como um filme adaptado, mas como um filme solto eu acho que ele funciona, porque tem muitas coisas diferentes do livro pro filme. Eu assisti primeiro o filme e resolvi comprar o livro para ter mais informações. Inclusive eu comprei, né, uma sequência aí que é Palácio da Traição. A personagem principal desse livro aqui, a Dominika Gorova, é uma espiã e, né, no próximo livro ela aparece também. E eu espero que o próximo livro eu consiga me conectar melhor com a história. Esse livro fala sobre a Dominika, que era uma bailarina do Bolshoi, e ela acaba sofrendo uma sabotagem, não pode mais, né, dançar no Bolshoi. E aí o tio dela, que faz parte do serviço secreto russo, pede um favorzinho para ela. Esse favorzinho acaba colocando ela numa situação onde ela precisa ser enviada para a escola de pardais. E aí a Dominika fica muito revoltada com tudo que acontece com ela, por ela estar presa naquela situação, e ela acaba virando a casaca. E bom, a história vai se desenrolando a partir daí, né? O serviço secreto americano entra na jogada, tem muita espionagem, muitos planos, muitas siglas de departamento que eu não consegui decorar. E o final, pra mim, foi um final surpreendente, porque eu tava com o final do filme na cabeça e quando eu cheguei no final desse livro, eu fiquei, caramba, o final do livro é 1000 vezes melhor do que o filme. Então eu acho que foi o que salvou a história. O próximo livro é um grande clássico da literatura de terror e foi a minha leitura de outubro, temática Frankenstein, da Mary Shelley. Eu gosto bastante desse livro, ele me deixou bem reflexiva sobre o quanto o ser humano ele está sempre insatisfeito e nunca se agrada de nada. Porque o Dr. Frankenstein,
Frankenstein, ele tentou burlar a morte, né? Fazer algo belo, trazer à vida uma criatura. E aí, quando essa criatura, né, abre os seus olhos, ganha a vida finalmente, ele fica, assim, completamente arrependido e horrorizado com aquilo que ele fez e simplesmente foge. E aí você fica com um pouco de dó do monstro, né? Porque você vai ver como ele queria se relacionar com as pessoas, como ele queria provar, né, da humanidade, enfim, isso te deixa um pouco assim estremecida, só que aí depois as coisas vão acontecendo e você percebe que todo mundo é horrível nesse livro, tanto o monstro quanto o Frankenstein. Então, assim, é um livro que te faz refletir bastante sobre muitas questões. É uma leitura muito interessante e que eu acho que todo mundo deveria ler. Essa minha edição aqui da Pé da Letra, ela é interessante porque ela é uma leitura imersiva. Durante as páginas do livro, você encontra alguns QR Codes para você ouvir sons ali daquela cena. Eu não usei esse elemento porque eu não quis, só quis seguir com a minha leitura, mas eu achei bem interessante. E Frankenstein eu dei 5 estrelas, foi uma das minhas leituras favoritas de 2024. E para finalizar, eu tenho os 2 últimos livros. Um deles foi o meu favorito, embora eu tenha amado todos os 2. Eu estou completamente obcecada pela história. É uma série Sistema de Pirâmide, porque você pensa que vai ser só uns livrinhos aí, e quando acaba você tá lendo 200 livros. Eu estou completamente obcecada, não vejo a hora de conseguir comprar todos os livros para completar a minha série. Eu gosto bastante do plot, gosto bastante da história, mas não vou saber explicar a sinopse para vocês, porque até mesmo quando eu li a sinopse, eu fiquei confusa, eu fiquei lendo e pensando assim, caramba, mas isso aqui parece muito com a descrição de um lobisomem, e isso daqui parece muito com a descrição de um vampiro. E eu tô falando da série de Sangue e Cinzas. Eu tenho aqui o primeiro livro de Sangue e Cinzas e Um Reino de Carne e Fogo, que é o segundo livro e que foi o meu favorito de 2024. Eu me vi completamente mergulhada nesses 2 tijolos aqui. Eu li cada um em 3 dias, porque assim, eu amei a história. No começo você não faz ideia do que pode estar acontecendo, você se sente um pouco perdido, mas assim, só vai porque a história melhora muito. Eu gostei bastante do romance. Fantasia é o meu gênero favorito, então assim, é claro que eu não poderia encerrar o meu 2024 sem colocar um livro de fantasia nas minhas leituras. Eu encerrei dezembro fazendo a leitura desses livros e tô completamente obcecada, eu não paro de pensar, sabe? Eu vejo fanart no Pinterest, eu ouço playlist inspirada, fico pensando nas cenas. Meu Deus do céu, quem quiser me presentear com os próximos livros, eu estou aceitando. Eu super indico esses livros aqui. Inclusive, uma pessoa comentou no meu Instagram dizendo assim: eu tô louca pra ler de Sangue e Cinzas por sua causa. E eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas, né, puxando assunto comigo sobre livros, porque sabe o quanto eu amo ler, e quando elas começam a perguntar coisas sobre a história. Inclusive, uma amiga minha veio conversar comigo sobre, e eu sei que ela não vai ler esses livros, mas eu fiquei muito feliz por ela se interessar, sabe, e render conversa, porque ela sabe o quanto eu amo falar sobre livros, e eu fico muito feliz com isso, com essa troca que eu tenho com as pessoas, e eu espero que essa troca possa acontecer aqui também. Por isso eu quero saber quais foram os seus livros favoritos de 2024. Conta pra mim o que você amou ler. Ou então, se você não leu nada, me fala aí, se você não tem o hábito de leitura, né? Eu espero poder, aos pouquinhos, incentivar vocês a gostarem de ler. Ler pelo menos um livro por ano, sabe? Ou um livro por mês, já é, assim, um grande avanço. E eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E se sim, por favor, deixa um like aqui, se inscreve no canal. Eu vou amar ter vocês aqui me acompanhando nos vlogs, nas viagens futuras, né, acompanhando as minhas conversas literárias. E é isso, espero vocês na próxima semana. Um beijo enorme, tchau!